Quando a gente pensa em aplicar as técnicas compositivas da imagem no desenvolvimento de desenho de observação e representação, a gente precisa entender que aqueles fundamentos que a gente aprendeu na competência passada, os fundamentos da linguagem visual, por si só, eles não representam, não passam completamente a mensagem, uma mensagem visual, não constitui em si somente uma mensagem visual. E, portanto, é preciso que a gente encontre uma forma de compor o desenho para que ele passe a expressar uma ideia, né? O desejo que a gente tem ao representar aquele objeto, as emoções, as ideias, enfim. E essas técnicas compositivas da imagem nos ajudam justamente a conseguir esse objetivo, a alcançar com o desenho de representação a capacidade de que esse desenho, por si só, expresse a ideia que nós queremos, passe as emoções que a gente deseja. Uma das formas mais eficazes, ou uma das técnicas mais eficazes dessa composição da imagem é o contraste. Mas a gente pode aplicar o contraste de diversas maneiras e é isso que eu vou mostrar para vocês agora. O primeiro contraste que a gente pode trabalhar é com relação ao tom. Claro versus escuro. Se eu tenho uma imagem, vamos imaginar aqui duas áreas delimitadas no nosso papel. No primeiro, eu vou trabalhar o objeto principal claro sobre um fundo escuro. Na outra área, eu vou trabalhar o objeto principal escuro sob um fundo claro, para que a gente sinta essa diferença desse contraste entre claro e escuro, que peso visual isso traz para o desenho. Observe que eu estou fazendo apenas uma representação bem esquemática, bem à mão livre, sem pretensão alguma, só para que a gente sinta essas diferenças entre claro e escuro. Nessa outra área, a gente vai fazer exatamente o oposto, o escuro sobre o fundo claro. Conseguem perceber esse trabalho do tom? Essa técnica de composição da imagem, trabalhando o contraste em cima do tom, nos dá esse tipo de percepção, este tipo de possibilidade de trabalho. Claro, escuro. Outra forma também de se trabalhar o contraste é com a cor. Cor fria versus cor quente. Se a gente pensar em termos do disco de cores, quando a gente está aprendendo sobre cores, cores primárias, terciárias, secundárias, a gente tem um disco, também conhecido como disco de Newton, em que divide as cores. De um lado estão as cores mais frias, que vão do verde claro até o roxo, e de outro lado você tem as cores quentes, que passam pelos vermelhos, amarelos, laranjas, enfim. É outra possibilidade de trabalhar contraste dentro da composição de imagem. Primeiro, um tom quente. Um tom frio. Perceba a oposição, que até nos remete um pouco ao anterior de tom, de claro e escuro.
Mas aqui poderíamos ter um tom quente mais fechado, como o vermelho, por exemplo, e ainda assim nós teríamos essa oposição de contraste entre tom quente e cor fria. Outra forma é trabalhando com os elementos básicos, que compõem até parte da linguagem básica visual, os elementos básicos da linguagem visual que a gente viu na competência anterior. Linha reta em oposição a linhas curvas. Lembro dos testes, exercícios passados de treinar o traço. Eles servem também para a gente brincar com esse contraste entre curva e reta. Primeiro, nossas linhas retas. E as nossas linhas curvas em oposição. Observe que a gente consegue um contraste efetivo que mostra do lado da linha reta rigidez, firmeza, dureza, do lado da linha curva fluidez, maior emotividade, suavidade. Da mesma forma, podemos trabalhar a forma, baseado nessa linha curva versus linha reta, é outro contraste que pode ser trabalhado. Linhas sinuosas enquanto forma versus linhas retas enquanto forma. Primeiro vamos trabalhar com a linha sinuosa. Um violão. Uma maçã, um cubo, formas sinuosas, formas retas em oposição, também conseguem trabalhar bem essa questão do contraste. Veja que a gente está agregando informação. A gente pode trabalhar a linha, a partir da linha compor formas, utilizar depois tons entre claro e escuro nessas próprias formas que a gente está criando e ainda agregar cor quente, cor fria e aí aumentando o contraste entre as figuras na nossa composição do desenho de representação. Isso tudo vai ajudando a passar a emoção e a ideia que a gente quer através do desenho. Outra forma também trabalhando ainda o contraste seria escala. Vocês já devem ter visto em outras disciplinas, desenho técnico, por exemplo, ou desenho arquitetônico, dentro do nosso curso de design interiores, que a gente utiliza a escala para representar os ambientes em plantas arquitetônicas ou de design de interiores. E o que vem a ser a escala? É uma forma de você fazer caber em uma folha de papel algo que no tamanho real não caberia. É subdividir o tamanho de algo maior para que ele fique menor possível de caber num desenho. E o que seria escala também com relação ao contraste? Comparar algo demasiadamente grande com algo diminuto. Fazendo até uma brincadeira, a gente pode comparar um anão com um gigante ou um feijão com uma laranja. Esse contraste de escala com relação ao tamanho grande, pequeno, também pode ser trabalhado na composição para aumentar a possibilidade de transmissão de ideias nos seus desenhos. Com relação ao contraste espaço, cheio, vazio, é algo semelhante ao contraste de claro, escuro, que a gente apresentou no começo. Uma forma clara sobre um fundo escuro, ela parece estar trabalhando no vazio. Uma forma escura num fundo claro parece estar trabalhando no cheio. A gente também pode trabalhar, quando fala do claro, escuro, cheio, vazio em termos de contraste,
com a quantidade de elementos componentes na imagem. Outra possibilidade de trabalhar o contraste seria o equilíbrio versus a instabilidade. O que é que a gente tem como equilíbrio? Como é que nós, seres humanos, percebemos algo que nos passe a ideia de equilíbrio, ou sentimos equilíbrio quando observamos algo? Normalmente a gente tende a tomar como referência para equilíbrio a linha do horizonte ou a linha do olhar, como se você estivesse diante do mar e a linha lá do final que fica dividindo o mar com o céu, quanto mais limpa, reta ela tiver, mais ideia de equilíbrio nós temos. Quanto mais revolto esse mar estiver, quer dizer, essa linha lá do final do horizonte, mais deformada estiver, mais a gente tem a sensação de estar em desequilíbrio, de estar instável. Então, quando a gente quer passar a ideia de contraste em oposição, algo equilibrado versus algo que está em desequilíbrio, a gente pode partir dessa questão de colocar linhas horizontais equilibradas e outras formas em desacordo. Mais ou menos assim. Isso poderia ser uma linha de equilíbrio. Duas linhas retas em diagonal podem nos passar a ideia de instabilidade. Uma esfera apoiando uma tábua, a tábua pendendo para um dos lados, passa a ideia de instabilidade. Uma tábua apoiada em dois cubos retos nos passa a ideia de equilíbrio. Outra forma de trabalhar o contraste seria simetria e assimetria. Formas idênticas colocadas na mesma distância tendem a nos passar a ideia de simétrico, números pares. Já elementos de formas diferentes colocados em distâncias diferentes nos passam a ideia de assimetria. Se a gente pensar em um aparador, um móvel de canto que a gente coloque um castiçal, um vaso de flores, e a gente quisesse representar o desenho dele passando a ideia de simétrico e de assimétrico. Como a gente poderia fazer isso? Desse lado eu vou colocar o meu aparador simétrico. Desse outro, o meu aparador com a composição visual assimétrica. Veja que eu coloquei dois aparadores iguais. O que é que vai configurar a simetria? A disposição do meu candelabro junto com o meu arranjo de flores, simetricamente alinhados. Dois candelabros idênticos colocados lado a lado com a peça central. O que configuraria aqui nessa composição a assimetria em contraste à assimetria. De repente, o uso de um único candelabro
Bastaria deslocar o meu arranjo para a ponta do meu aparador e eu teria uma composição assimétrica em oposição assimétrica. Como você pode ver, tem diversas formas de trabalhar as técnicas compositivas da imagem. Nós mostramos algumas, outras você tem nos cadernos. Você pode consultar com relação ao contraste, com relação às modalidades expressivas das imagens e testar. Faça exercícios, pratique, comece a pegar um objeto mais simples e tentar representá-lo fazendo a composição utilizando essas técnicas que a gente viu. Na semana que vem, nós vamos trabalhar todas as texturas visuais, plástico, transparência de vidro, textura de pedra, madeira e tentar criar o nosso primeiro rendering manual de uma vista de um ambiente. Até lá!